Você falou a respeito desse processo todo, né, que você fez, você contou a sua história do bastidor do gol, né, do gol do jogo mais importante, teve o nascimento do seu filho atrelado. Tem muita renúncia. Como é que você lida com essa renúncia? Como é que a sua família lida com a sua renúncia no futebol? Porque você precisa, como você falou, é muito mais tempo vivendo ali dentro, trabalhando para uma vida inteira para o futebol e tendo que, muitas vezes, não participar de alguns momentos. Esse você teve o privilégio já, nessa altura da vida, você ver o nascimento do seu filho, que acontece uma vez só. Mas como é que você lida com isso? Como é que sua família lida com isso? Como é que você, em algum momento, teve assim, pô, será que é mesmo isso que eu quero pra vida? Não tá tão presente em alguns momentos quando o futebol me exige? Como é que você lida com a renúncia que o futebol acaba impondo a um atleta, Wagner Leonardo? Olha, primeiro, eu acredito muito em propósito. Eu ser um atleta de futebol, eu acredito que foi um propósito direcionado por Deus desde pequeno, que através do futebol eu poderia fazer a diferença, né? Seja na minha maneira de ser, na minha maneira de viver, na maneira de falar, de agir, né? Trazer um pouco um atleta diferente, mas que na verdade para mim tinha que ser o normal, né? De ser um atleta que passa um bom exemplo para as crianças, para os adultos, né? Teve um dia que eu estava andando no aeroporto, um senhorzinho, poxa, eu sou muito seu fã, eu queria tirar uma foto contigo. Eu falei, nossa, acreditável, né? O que o futebol é capaz de proporcionar, né? E então, é muita renúncia, realmente, como você falou. Mas isso, quando é ligado ao propósito de vida, a gente consegue deixar com que esse fardo seja leve. Mas, realmente, você ser um atleta, você tem que abrir mão de alimentação, você tem que abrir mão... Abrir mão, que eu falo, não é de besteira, né? Você tem que se alimentar, sim, claro. Sim. Sim. Mas, assim... Comer o que quer, fazer alguma coisa a hora que quer, né? Mas você tem que cumprir um cronograma que o futebol impõe. Eu já deixei de estar por exemplo, o meu aniversário. O meu aniversário, meus pais vieram pra cá, pra Salvador, pra passar comigo. Só que o meu aniversário foi no dia da concentração. Então a gente treinou de manhã, eu saí de casa 7 horas da manhã. Então, meu aniversário, 7 horas da manhã eu saí de casa, dei um abraço rápido a todo mundo, fui pro CT, treinei, ficamos dias concentrados. E praticamente o que a gente fala, né, que o nosso grupo tem que ser uma família, é isso. O meu aniversário foi com meus companheiros de clube, a gente fez um bolo ali, né, cantou parabéns. Mas eu não tava com as pessoas mais importantes da minha vida, né? Então, assim, você é renúncia de datas especiais, é renúncia de... Numa semana, praticamente, quando tem viagem casada, assim, você fica 2 dias em casa, né? Eu já vi gente brincar, assim, que daqui a pouco o filho chama... Mamãe, quem é esse cara que tá entrando aí em casa? Porque quase nem fica em casa, quem é esse né? habitante que tá aqui em casa? Então é uma constante renúncia, realmente não é fácil, né? E às vezes quem tá de fora brinca, né? Ah, se eu tivesse no teu lugar, eu faria aquele gol. Se eu tivesse no teu lugar, eu jogaria melhor, né? Só que ser um atleta, ser um jogador de futebol, não é só o campo ali em si, sabe? Tem muito extra-campo que envolve muito. Claro que o campo define a sua vida, né? O que você faz ali dentro de campo, mas para que você esteja no seu 100% ali, você tem que ter um bom trabalho mental, um bom trabalho psicológico, você não pode ter uma mente frágil, você precisa ter uma família estruturada, você precisa entender que você precisa ter uma boa recuperação, investir na sua recuperação, porque principalmente campeonato da Série B, você tem time, a maioria dos times não são em capitais, ou seja, você não viaja de Salvador para São Paulo, você não desce em Congonhas, já vai ser o jogo, você tem que pegar você não desce em Guarulhos, vai ser o jogo, né? Então, tem a logística, você tem que investir na sua recuperação, você tem que investir na sua alimentação, no nutricionista, na sua performance. Então, é um conjunto de coisas que te fazem você se tornar um jogador de alto nível, ou até mesmo você tem até a capacidade de chegar. Legal, você que me mandou uma mensagem um dia no Instagram e falou, se tivesse no teu lugar, eu jogaria melhor. Mas será que você conseguiria manter, né? A gente vê muitas pessoas que falam... Poxa, eu tenho muita qualidade, eu me daria um bom jogador, mas realmente não abdicou, não teve renúncia. Então, assim, realmente não é fácil. Então, eu estando desse lado, eu consigo valorizar essa profissão e entender que realmente os atletas, não só de futebol, todos os esportes em si, são os grandes guerreiros, grandes vencedores que abdicam de muita coisa para viver um sonho.